noite, povo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? São momentos aí como esse que nos levam para mais perto de Deus, e eu queria compartilhar algo com você. Está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso a partir do 7 também, e eu queria que você lesse comigo, tá? A partir do verso 7 diz assim: a opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio, e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor do que o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom e valioso quanto a herança, e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. Essa palavra é do sábio de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, perdão, e é muito pertinente nesses nossos tempos, porque são momentos difíceis, eu acho que para todo mundo, de diferentes maneiras, como eu vi uma bela pessoa dizer que todos nós estamos em barcos, mas não no mesmo barco. Cada um está no seu e cada um sabe a tempestade que está enfrentando. Mas aqui diz para a gente não ficar pensando no passado, porque não é sábio ficar pensando no passado, ficar lembrando das coisas que se passaram. O hoje é o mais importante, o hoje com a sua família, o hoje com as pessoas que estão ao seu redor, o seu hoje com Deus é o mais importante. Este momento é o mais importante. Talvez nós não entendamos porque estamos passando por tudo isso, mas não é por isso que Deus não está. E eu creio nisso. Então eu creio que nós temos que deixar de lado todas as coisas que nos afastam de Deus e continuar prosseguindo para o alvo. Não é só porque nós estamos talvez desanimados que nós devemos parar. Não pare, continue. Mesmo que você esteja fraco, existe alguém que vai conseguir te levar para o caminho, continuar te dando força. Em nome de Jesus, é isso que eu tenho para você neste momento. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, meu amado. Neste momento, é você e Deus. Neste momento, é o seu momento de intimidade, no secreto da sua casa, no secreto do seu coração. No secreto do meu coração, no profundo da minha alma, tu ouves as minhas orações e sabes o quanto eu preciso de ti. No secreto do meu coração, no profundo da minha alma, tu ouves as minhas lágrimas e sabes o quanto eu preciso de ti. E eu me prostro aos teus pés e eu chamo teu nome, Jesus. E eu me prostro aos seus pés e eu chamo teu nome, Jesus. No secreto do meu coração, no profundo da minha alma,
secreto do meu coração. No profundo da minha alma, tu ouves as minhas lágrimas e sabes o quanto eu preciso de ti. Eu me prostro aos seus pés e eu chamo teu nome, Jesus. Eu me prostro aos seus pés e eu chamo teu nome, Jesus. Aos seus pés e eu chamo teu nome, Jesus. Cante isso. Eu me prostro aos seus pés e eu chamo teu nome, Jesus. A ti, Senhor, pedimos a tua presença, ó Deus. Continue com os teus olhos fechados e peça por mais da presença de Deus. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Se o meu corpo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amamos por mais de ti. Ainda que os meus olhos não possam
estou em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Descansamos em ti, Senhor. Pois tu és o nosso alfa, o nosso ômega, o nosso refúgio. Tu és o nosso tudo, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Descansamos em ti, pois tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei. Levanto os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Por isso creia, meu amado, o seu descanso está em Deus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meu muito obrigado a você que está dedicando esse tempo, né, um tempo precioso, para estar juntamente com nós. Nós já louvamos, já engrandecemos esse Deus, e agora chegou o momento da sua palavra. Meu muito obrigado também para você que se inscreveu nesse canal, mas ainda não tem muitos vínculos, né, com a comunidade Peniel. E eu, Rodrigo, mais conhecido aqui como Digo, já deixo aqui o meu convite a você, para que, quando as coisas se normalizarem, por favor, faça uma visita para nós. Será uma honra recebê-lo aqui, tanto você como os membros da sua família, tá bom? Eu gostaria de agradecer também ao presbítero Douglas, né, pelo convite feito. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Já é a segunda vez que eu tenho a honra de ministrar para os jovens. E por mais que nós estamos num ambiente propício, né, bem a cara dos jovens mesmo, eu creio que essa palavra será de impacto muito grande, tanto para você jovem, mas para você também jovem de 18 a 20 anos, 30, 40, 60 anos. Hoje, então, é hashtag Somos Todos Jovens. Amém? E o título dessa mensagem, hoje para nós, é Firmado no Verdadeiro Alicerce. Repetindo, firmado no verdadeiro alicerce. E eu gostaria já de adiantar um dos motivos a qual essa palavra surgiu. Após um período muito turbulento, irmãos, na minha vida, um momento muito difícil, onde meu espírito estava totalmente abalado, né? Eu estava com uns ideais totalmente deturpados, e uma das fases mais difíceis que eu já pude enfrentar, e hoje eu estou com 36 anos, é
foi a pior fase que eu já passei em toda a minha vida. E buscando mudança, né, de espírito, mudança de mente, renovação na minha vida, eu recorri ao Senhor e a resposta de Deus para o meu pedido é justamente o que será falado aqui nessa pregação, aqui nessa mensagem. Então, fique comigo até o final. Eu creio que essa palavra será de grande valia para você. Irá te abençoar demais. Amém? Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. O nosso editor vai estar deixando aqui do ladinho para você os versículos, então fica bem fácil de você me acompanhar aí, tá bom? Eu vou estar lendo aqui. Vamos lá. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, aqui então temos o episódio clássico, né? Um episódio muito conhecido por todos nós. Uma narrativa muito bacana, curtinha, né? Mas de muito simples entendimento. Através dessa narrativa, Jesus quer simplesmente fazer um alerta aos seus seguidores, aos seus discípulos, né? E o que seria esse alerta, irmãos? Jesus, de alguma forma, achava o cúmulo do absurdo. Existiam pessoas que caminhavam com ele, existiam pessoas que conviviam com ele, pessoas que ouviam dos seus ensinamentos, ouviam das suas palavras, mas não praticava nada. Era um absurdo isso para Jesus. E para exemplificar o quanto isso é perigoso, Jesus, então, conta essa história que nós podemos contemplar aí pela escrita de Mateus, né? E, amados, eu não sei se acontece o mesmo com vocês, mas desde muito novinho, né, desde os meus primeiros passos ali na fé cristã, toda vez que eu ouço, toda vez que eu leio alguma parábola, a primeira coisa que vem na minha mente é imaginar, né, essa parábola, essa história, né? E eu acabo mesmo viajando mesmo na história, sabe? E nessa viagem eu acabo criando cenários, eu acabo criando personagens, tudo para tentar assimilar de uma maneira melhor, né? Essas histórias, para que fique de mais fácil entendimento. E se fosse para descrever essa narrativa, eu acho que seria algo bem simples, né? Imagina, então, um cenário. De um lado, nós temos um homem e nós temos uma casa que foi construída sobre a rocha. Do outro lado, podemos ter até uma casa semelhante à do outro homem, porém, essa tal casa foi construída sobre areia. E talvez até mesmo antes de continuar esses argumentos, você pode até achar loucura isso, né? Até você que não conhece muito essa palavra, você pode pensar, poxa, mas espera aí, quem seria o louco, né? Quem seria o doido de erguer uma casa sobre a areia, né? Por menos conhecimento que nós temos de construção, eu mesmo não conheço nada. Mas nós sabemos que é meio que loucura isso, né? E Jesus, irmãos, ele simplesmente equipara esse tipo de loucura com a loucura de pessoas que ouvem seus ensinamentos, mas não pratica nada do que ouve, né? Irmãos, eu poderia seguir esse caminho de raciocínio, porque nós temos muito o que aprender sobre essa narrativa. Porém, o que mais me chama a atenção, além do ensinamento de Jesus, o que ele quis ensinar, o que mais me chamou a atenção foi a parábola em si. E lendo, eu acabei ficando um pouquinho com algumas dúvidas e fui buscar informações adicionais para, querendo ou não, complementar, né, o meu entendimento. E, amados, e antes de eu recorrer a qualquer enciclopédia bíblica, recorrer a qualquer artifício bíblico, né, de ajuda,
A primeira coisa que eu achei interessante é que, se você analisar na sua Bíblia, depois se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que abaixo desse título que nós lemos, nós temos uma referência bíblica. E essa referência bíblica nos remete a Lucas, o livro de Lucas, no capítulo 6, o versículo 46 ao versículo 49. E eu gostaria de ler aqui rapidinho, gostaria que você me acompanhasse aí também da sua casa, tá bom? Vamos lá. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com um ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Muito bem. Pois então, irmãos, aqui então podemos notar que estamos diante da mesma história, ok? Há sim muitas semelhanças, porém há algumas peculiaridades nessa descrição que nós acabamos de ver, né, de Lucas. Então, para resumir, então, de novo, nós temos de um lado a mesma casa lá de Mateus, nós temos o mesmo homem lá de Mateus, e uma mesma insistência, né, de um homem que insistiu ainda em construir sua casa sobre a terra. E uma peculiaridade que eu citei é que do outro lado agora nós temos algo bem interessante, amados. Do outro lado agora nós temos um homem que, antes de construir a sua casa, o que ele faz? Este homem ele cava bem fundo, até encontrar a tão esperada rocha, para ali então colocar os seus alicerces. E eu fiquei muito curioso, irmãos, muito curioso com essas diferenças, né, de ambos os livros, e fui fazer algumas pesquisas, alguns estudos mais profundos. E eu gostaria de compartilhar com você algo muito curioso, uma curiosidade incrível que nos ajudará a compreender melhor essas diferenças. Irmãos, alguns arqueólogos confirmam que o cenário ao qual Jesus está contando essa narrativa é o Mar da Galileia, tá? É o Mar da Galileia. E a areia que rodeava este mar tinha consistência de pedra. Se aproximava muito a uma rocha. E durante o verão quente, era praticamente quase impossível de você notar diferenças de uma rocha para esse tipo de areia. Olha só como que é interessante, amados. E eu até faço uma viagem aqui agora, né? Nós não temos esses dados na Bíblia, mas pense comigo. Talvez Jesus, ao ensinar essa parábola, ele poderia até estar avistando, né, algumas casas ali sobre a areia. E o que eu aprendo, irmãos, com tudo isso? Olha que interessante. Algo que eu e você devemos ter consciência, devemos ter certeza, é que nós somos considerados casa de Deus. Então, eu e você somos considerados casa de Deus. A Bíblia em Hebreus é muito clara, irmãos, para confirmar isso para a gente. E eu vou estar lendo aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6. Olha o que ele afirma. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém, irmãos? Nós somos, sim, casa de Deus. Somos morada do Espírito Santo. Então, preste atenção comigo, meu irmão. Se somos casa de Deus, a primeira coisa, então, que devemos nos preocupar é no qual alicerce nossas casas estão firmadas, né? E eu quero voltar lá no início, quando eu disse que eu tive uma resposta, uma revelação tremenda de Deus na minha vida, a qual provocou uma mudança absurda de positiva na minha vida. E essa talvez possa ser até mesmo a sua resposta, né? A sua revelação de Deus também, a revelação de Deus também para a sua vida hoje. É como, irmãos, se Deus estivesse falado para mim, como é que eu posso explicar para vocês? E pode até estar falando também com vocês agora. Ei, meu filho, ou ei, meus filhos,
Você quer entender o porquê de você estar nessa situação? E Deus, e eu começando a refletir, mergulhar nessa palavra, Deus começou a me colocar essas indagações. Ei, você quer saber o motivo de sempre estar com uma vida espiritual vazia? Você quer entender o motivo, ou vocês querem entender os motivos de tantas quedas e fracassos? Ei, sabe por que você não consegue vencer o vício? Porque o vício é tão forte na sua vida? E, amados, me permitem ir um pouco mais adiante. Quando eu estou falando aqui de vício, eu não estou falando somente do vício na bebida. Eu não estou falando somente no vício da jogatina, dos jogos em si. Eu não estou falando também só das drogas. Eu estou falando de um vício que tem consumido nossos jovens. Eu estou falando de um vício que tem fracassado uma geração. Eu estou falando, irmãos, de uma coisa muito séria. Eu estou falando da pornografia. E deixa eu te contar uma coisa. Eu já conheci pessoas que sim, tiveram muito contato com bebida. Eu conheci pessoas que tiveram muito contato com jogos, com outros tipos de drogas. Mas passou-se o tempo, essas pessoas conseguiram se libertar desses tipos de vícios. Mas, irmãos, a pornografia ela é tão terrível que a mesma força que essas pessoas tiveram para vencer os outros vícios, infelizmente não tiveram o mesmo êxito para vencer a tal pornografia. E falando com vocês, jovens, isso é uma coisa que eu me considero jovem também, nós devemos tomar muito cuidado. Porque, como eu disse, isso pode pode mexer com a gente lá bem jovenzinho. E isso pode perdurar por toda a vida, se a gente não tiver cuidado. Irmãos, e a resposta de Deus para essas perguntas é bem simples. Quando Deus começou a me fazer, só voltando um pouquinho, quando Deus começou a fazer essas indagações, eu comecei meio que não entender, meio que não compreender, né? E a resposta de Deus para essas perguntas que eu falei há uns instantes atrás é bem simples. E olha o que Deus está falando para mim hoje, e olha o que Deus pode estar falando com você agora, irmãos, através dessa mensagem. Meus filhos, ou meu filho, o motivo de tanta frustração e fracasso entre vocês é que muitos de nós, irmãos, temos a percepção de sermos casa de Deus. Mas Deus está falando, muitos de vós estão firmados em uma falsa rocha. Firmados em uma areia dura. Firmados em uma areia que dá a impressão de ser pedra, de ser rocha. E isso soou na minha cabeça, soou na minha mente, irmãos, de uma maneira muito tremenda. E hoje eu entendo o motivo de tantos fracassos da minha vida. E hoje eu entendo o motivo de ficar estacionado tanto tempo sem progredir espiritualmente. Irmãos, e há um grande perigo nós ficarmos condicionados nessa situação. Pois é muito fácil permanecer firmado nessa rocha falsa, nesse alicerce supérfluo. E eu gostaria de fazer algumas observações aqui, irmão. O que acontece? Há um grande perigo de ficarmos condicionados nessa situação. E o primeiro perigo que eu gostaria de falar para vocês aqui, nós aprendemos então que praticamente quando Lucas está contando essa história, ambas as casas citadas por Lucas foram construídas no mesmo tipo de ambiente, praticamente no mesmo terreno areioso. E aprendemos que essa areia, de alguma forma, era uma areia que tinha muita semelhança de uma rocha. E que o homem prudente, então, ele cava, até encontrar a rocha para ali colocar a sua casa. Então, se pararmos para pensar nesse sentido, irmãos, quem está de fora, quem está avistando ambas as casas, não vê diferença nenhuma. Você concorda comigo? Pois
O alicerce não pode ser visto. Então, quem está de fora, amados, é algo normal. E há um perigo muito grande nisso, porque a pessoa que está com sua casa firmada sobre essa rocha falsa, sobre essa areia dura, ela age como se estivesse tudo normal. E eu vou confessar uma coisa para vocês, irmãos. Eu era especialista nisso. Não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. Essa pessoa, ela vem para o culto. Essa pessoa, ela tem ministério. Essa pessoa, ela age, ela ri, ela canta, ela faz tudo. Irmãos, e daí que mora o perigo. Irmãos, há um grande perigo também no sentido do quê? Essa pessoa que está condicionada, que está, vamos se dizer, conformada com essa situação, você pode ter certeza que essa pessoa ela vive cercada, ela vive rodeada de acusações. Essa pessoa ela morre de vergonha de se expor. De expor tal erro, de expor tal tolice, de construir a sua casa, de permanecer com a sua casa nesse tipo de solo. Irmãos, e uma outra observação que eu gostaria de falar também. Se quem está de fora não consegue ver diferença, há um grande perigo. Por quê? Porque quem está de fora também não consegue ajudar. Quem está de fora está olhando e está vendo que está tudo bem. Quem está de fora acha que está tudo normal, porque a pessoa está rindo, a pessoa está agindo normal, está enganando ela mesma. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes o pastor não consegue te ajudar. Muitas vezes até mesmo o teu líder não consegue te ajudar, porque ele não tem a percepção do que está acontecendo. E uma segunda observação. Quem insiste em manter sua casa assim, vive uma vida de constante medo. Vive uma vida de constante medo. Medo de alguém descobrir e até mesmo pensar, poxa, ninguém pode saber, né, que eu não sou tão espiritual assim. Ou ninguém pode saber que mantenho minha casa assim, que eu fui tão tolo em construir e manter minha casa assim. E o pior medo é que, irmãos, é que eles sabem que qualquer hora podem cair. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos confirma isso. A Bíblia afirma, irmãos, que há uma grande investida, uma investida de ventos, há uma investida de chuva, há uma investida de água, né? De transbordamento de águas. E o que acontece, amado? Quando há essa investida nesse tipo de casa, a Bíblia fala que ela não resiste. E o pior, a Bíblia fala que grande é a sua queda. Grande é a sua queda. Irmãos, jovens, meu maior desejo, irmãos, nessa hora é que não tenha ninguém que esteja me ouvindo, que esteja realmente nessa situação. De verdade, irmãos, eu gostaria muito que você que está me ouvindo não pudesse se enquadrar em tudo que eu falei aqui. Mas caso você se viu em uma dessas situações, não fique triste. Eu quero te encorajar aqui. Não fique triste. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Assim como eu tive solução, você também pode ter solução na sua vida, tá bom? Porém, já te adianto, amados, não vai ser nada fácil e teremos um pouquinho de trabalho. Primeiro passo que nós temos que dar para complementar essa mudança de vida, será preciso desmanchar essa casa. Será preciso cavar, irmãos. O homem prudente cavou até encontrar a rocha verdadeira. E cavar dá trabalho, irmãos. Cavar dá trabalho. Será preciso falar muitos nãos. Muitos nãos. Não à vontade da carne. Não para aquele pecado de estimação que nos atormenta há tanto tempo.
Será necessário abrir mão de coisas, irmãos. Será necessário abrir mão de relacionamentos. Será necessário abrir mão de pessoas tóxicas, de ambientes tóxicos. Será necessário, irmão, sair de grupos, muitas vezes, que não agrega nada na nossa vida. Grupos de WhatsApp, de outras redes sociais. Pessoas que só compartilham besteira, que só compartilham pornografia, que não agrega nada de valor na nossa vida. E o principal de tudo, será tempo de qualidade com Deus. E isso requer muita leitura da sua palavra, muita oração, irmãos. Eu gostaria de te encorajar, amados. Fale para Deus sua situação. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda de um líder, peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda de alguém de confiança. Não tenha vergonha de expor tal tolice, tal erro. Ninguém vai te ajudar, ninguém vai te julgar. As pessoas que querem o seu bem, sim, vão te dar direção para você sair dessa situação. Busque respostas na palavra de Deus, amém? E após cavar, após estar bem, após estar firme, após fazer uso de todas essas ferramentas que eu acabei citando para vocês, você pode até fazer uma pergunta, né? Então, depois que acontecer tudo isso, nós estaremos tranquilos. E a minha resposta para você é não. Talvez você possa até se assustar. Como assim, Diego? Não estou entendendo. Irmão, a gente não deve esquecer. Eu falei das investidas de chuvas, eu falei das investidas de ventos, dos transbordar dos rios, que atacou a casa do homem insensato. Porém, a Bíblia, irmãos, ela confirma que, infelizmente, as mesmas investidas também atacam a casa do prudente. E nós devemos estar preparados, irmãos, para essas investidas. Estamos passando por um momento difícil, estamos passando por um momento muito delicado, iremos passar muitos mais momentos como esse, infelizmente. E eu quero te encorajar, irmãos, pois a Bíblia ela fala, a Bíblia ela deixa claro aqui, por mais ataques dessas investidas, a casa do prudente continua de pé. A casa do prudente continua firme. Irmãos, e quando nos encontramos nessa situação, nós ficamos encorajados, nós ficamos bem. E firmados nessa verdadeira rocha, nós podemos cantar um dos cânticos mais conhecidos, um dos salmos mais lindos, assim que eu acho, Salmo 125. Talvez você até conheça. Nós podemos cantar, irmão, com propriedade, que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando estamos com a nossa casa espiritual, quando estamos firmados na verdadeira rocha, nada poderá abalar a nossa fé. Nada poderá nos tirar da presença de Deus. Amém? Irmãos, é uma palavra rápida, é uma palavra é uma palavra para nós pensarmos, avaliarmos a situação a qual estamos passando. Muitas vezes queremos resposta de Deus para as coisas, e eu sei que pode ter outras, mas preste atenção em tudo que foi falado. Talvez o que você precisa é realmente isso. Como eu disse, a minha oração é para que você não se enquadre nas condições que foi falado aqui. Mas caso você se enquadrar, é tempo, irmãos. Ainda é tempo de você recorrer ao Senhor, desmanchar sua casa e transformar sua casa numa casa firme, numa casa que não se abala com investida do mundo nenhum. Tá bom? Fica aqui as minhas palavras, que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa te abençoar e te dar um sábado abençoado. Amém? Amém, galera. Você que sentiu a presença do Espírito Santo nessa noite, quis conhecer o Senhor Jesus, declarou o seu amor a Ele. Agora vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa palavra que veio para nos encher e nos tranquilizar. Que esse momento que estamos passando, meu amado, ponha no seu coração, é tratamento do Espírito Santo, tratamento do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos onde você está, sentadinho, e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse culto de jovens, Pai. Te agradeço por cada música, por cada voz que esteja aqui, pela sua voz que está cantando aí onde você está. Que
Você está curtindo esse louvor e adorando verdadeiramente o nosso Deus. Independente do lugar, independente de onde você esteja, meu amado. O seu foco é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. E olha, dá um joinha e usa essa ferramenta que Deus está colocando nas nossas mãos, nas suas mãos, para conseguir vidas. Amém? Deus abençoe.